Boa noite, meus amigos e minhas amigas. O Macarrão com Molho hoje é uma live especial, duplo molho, né? Vamos falar com Juliana Heleno, diretora da instituição ADEFAV, e Marli Machado, advogada especialista em direito previdenciário. Sejam todas bem-vindas, minhas amigas. É um prazer estar aqui e que eu espero esclarecer as dúvidas sobre o direito previdenciário aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Macarrão, vai ser um prazer conversar com vocês, um pouquinho mais sobre esse universo, como ser mãe, também fazer parte da diretoria da ADEFAV e do Conselho da Esperança Ecoterapia. Muito obrigado. Hoje vamos falar de pessoas com necessidades especiais, inclusões sociais e os seus desafios. Vamos começar com você, Juliana. Quais são os seus desafios? Olha, os desafios são muitos e são diários. Hoje, se eu pensar em desafio, eu penso nas instituições a qual eu faço parte, né? Eu tenho instituições que vieram a fechar nesse momento de pandemia. Eu tenho a ADEFAV, que nesse momento também enfrenta bastante dificuldade, embora a ADEFAV tenha um convênio com a SME, com a Secretaria de Educação. Eu tenho a Esperança Ecoterapia, que hoje não recebe nenhum auxílio em relação ao governo. Então, a gente tem que pensar em que a sociedade hoje pode e deve lutar, o que nós podemos fazer para mudar essas realidades e tornar esse dia a dia mais fácil, né? Para que toda vez que nós falamos de pessoa com necessidade especial, com portador de deficiência, tenha que ser um desafio ou uma luta, porque não há algo já contínuo onde a sociedade entenda. Eu penso muito nisso. Doutora Marli, diante de tanta retirada de direitos que estamos vivendo, como é que você, como advogada, vê a situação hoje que a gente está vivendo, né, e o que está sendo retirado, o que está indo para frente das pessoas que precisam tantos de auxílios, pessoas que é portadoras de deficiência? Bom, a gente tem alguns direitos aí que um deles é o auxílio assistencial, né, que é o LOAS, que é muito divulgado. Agora, nessa época da pandemia, é importante frisar que antes de entrar em contato com o INSS, tem que agendar no CRAS, né, e fazer toda aquela investigação para depois entrar no INSS digitalmente, que também está uma luta, né? E caso o benefício for negado pelo INSS, daí tem que entrar na Justiça Federal para poder pleitear esse benefício. E para a pessoa, ela precisa contratar um advogado particular ou ela pode ter isso gratuitamente? Onde que ela procura gratuito um advogado? Na própria Justiça Federal, Ana Paulista, no Juizado Especial Federal, lá tem a Defensoria Pública que dá toda assistência para as pessoas, entendeu? Daí você mas primeiro tem que entrar no INSS, não adianta ir lá primeiro, a etapa não pode ser pulada, tem que ir para o CRAS primeiro, fazer a entrevista, depois ir para o INSS, caso seja indeferido, o benefício. É só quando recebe recusa. Quando a gente recebe uma recusa, aí é que a gente consegue solicitar uma revisão dessa recusa. Caso contrário, exato, a gente não consegue. É melhor. Quando eu falar alguma palavra que está difícil, pode. Que eu falo indeferido aqui, achando que todo mundo está sabendo. É quando a gente recebe um não. Quando recebe um não. Quando a gente recebe um não, gente. Quando o pessoal falou não, você não vai ter o direito, aí a gente tem que entrar com a justiça. É que a gente está com tanta familiaridade com essas questões de ter que tudo a gente tem que brigar, tudo a gente tem que ir para a justiça. E assim, hoje tudo, na verdade, para o deficiente, 90% a gente tem que entrar com alguma questão jurídica para auxiliar. Seja na obtenção de uma cadeira de roda, seja uma medicação de alto custo, é necessário atualmente que os pais conheçam os direitos e como ir atrás dos seus direitos. Ô, Juliana, a gente falando de direito, você falando
da forma que você se coloca. Eu queria que você... eu conheço muito bem essas duas instituições, eu estive lá, né, e sei da importância que é esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo para a sociedade, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é a Juliana mãe, a Juliana diretora, a Juliana que hoje virou empreendedora também. Então, a Juliana, eu brinco que tem várias faces, né? Eu tenho um filho que hoje tem 21 anos. Meu filho, ele nasceu com uma deficiência no sangue, que é do fator 8. Então, ele tem hemofilia tipo A grave com von Willebrand. Devido ao nascimento dele, ele teve uma ruptura de uma veia dentro do cérebro. E aí ele veio a sangrar por 7 dias. Com 7 dias de vida, ele fez uma cirurgia para retirada desse sangramento e acabou deixando muitas sequelas. Se assemelham a uma paralisia cerebral, tanto que a gente diz que é uma paralisia cerebral adquirida. E aí começou minha luta, porque quando ele era pequeno eu não encontrava locais para tratamento, porque o hemofílico há 20 anos atrás, as pessoas iam mexer com ele e tudo mais, criavam hematomas e diversas rupturas, hematroses, sangramentos, ele ficava muito roxo. Então eu consegui até em Guarulhos, a universidade que me ajudou. E de lá para cá, a minha briga, é o que eu brinco, vem constante, para que a gente consiga tratamento, para que a gente tenha instituição que atenda. Quando o meu filho fez 16, eu fui convidada gentilmente a me retirar de várias instituições, porque, de uma forma geral, os reabilitantes ficam, quando é mais novo, o objetivo está preservado. Quando eu percebi que eu já precisava correr atrás de muitos outros locais. E aí também enfrentei uma situação muito difícil, que era transportar o meu filho, pôr ele dentro do meu carro e levar. Eu não tinha um equipamento que eu conseguia fazer isso. Fui no mercado, tentei comprar e não conseguia. E aí eu falei, vou fazer um. E aí desenhei um cinto para o carro e as pessoas começaram a olhar esse cinto, acharam interessante e aí começaram a pedir para eu fazer. E foi aí que eu montei também uma empresa, que é a Adequate, e hoje eu faço vários produtos para o Brasil inteiro, para que tenha essa possibilidade. Às vezes as pessoas vêm, você consegue fazer isso, aquilo? Então eu fui estudar para me especializar, para conseguir fazer paralelo, né? A minha vida ela é bem atribulada. Meu filho estudando na ADEFAV. A ADEFAV é um centro de recursos, né, para deficientes múltiplos e atende desde nenenzinho até, a gente fala que não tem limite de idade. Tanto que lá nós tínhamos senhores fazendo alguns trabalhos antes da pandemia, com deficiência, já pessoas, né, com uma maturidade maior. Para os nenéns, nós temos na ADEFAV a intervenção, né, que antigamente a gente falava que era a intervenção precoce, para que aquela mãe aprenda a lidar com a criança e tudo mais. Para quando já está na idade escolar, a ADEFAV ela oferece da primeira à quinta série. E aí vem mais uma das minhas brigas, porque a educação especial, nós temos o direito, e isso vai muito da condição da criança estar na sala de aula, entender essa sala de aula, estar preparada, o professor estar capacitado a lidar com o deficiente. Então, lá na ADEFAV, nós temos da primeira à quinta série. E o que aconteceu depois que ele terminou a quinta série? Bom, eu tinha algumas opções. A primeira é deixá-lo em casa. A segunda era mandar para a escola regular, mas como eu digo, a lei da inclusão do deficiente na escola, ela está escrita de uma forma maravilhosa. Porém, o que está escrito com a prática não condiz. E aí a gente tem muitas falhas na hora que isso ser tratado. E aí eu sempre digo que para deixar meu filho na sala de aula com 35 outros a ver, mas para o meu filho que não sabe segurar uma caneta, eu prefiro que ele não vá para uma escola dessa. Então, hoje eu permaneço na ADEFAV, ele está numa atividade que se chama Mundo para o Trabalho,
onde lá, aquela mesma turminha dele, que fez do 1º à 5ª série, eles têm atividades que seriam para gerar renda entre eles. Porém, com a deficiência, o grau da deficiência, a gente sabe que é mais um mundo, a gente fala da qualidade de vida, deles terem ali uma sociabilização, e estarem em contato ainda com aquele universo educacional, que é muito necessário para eles. E aí eu também falo do complemento, que é a ecoterapia. A ecoterapia entra para ele como um tratamento e uma atividade. Ele é praticante de ecoterapia há muito tempo, e a terapia em si, ela nos dá vários benefícios, né, em termos físicos, equilíbrio, a postura, tônus muscular, ajuda a tirar 1000 dores, e eu digo que o principal para ele é o contato com o animal, com a natureza, porque ele se sente bem. Nesse momento de pandemia, a gente ficou parado. Quando ele voltou para o cavalo, ele voltou até a dormir melhor. Então, eu falo que é muita qualidade de vida. A ecoterapia agora, desculpa, a ecoterapia agora tem a regulamentação, né, que foi feita, uma regulamentação em 2019 sobre, ficou mais conhecida agora a ecoterapia, Isso. Né? Eu tive que entrar com processo judicial para conseguir a ecoterapia para o meu filho, porque na época que eu entrei com o processo ainda não era regulamentado, e aí depois veio a regulamentação. Eu fui conselheiro tutelar, e o seu depoimento, Juliana, eu ouvi diversas vezes na sala de atendimento, quando a gente fazia o atendimento, e a gente se deparava com essa situação. A mãe falava, eles querem colocar meu filho num lugar que não é legal, que eu não vou me sentir bem, que eu não vou... A falta o que eu sentia era a falta de comunicação com os pais, porque os pais sabem que é o melhor para o filho. O direito da criança já está constitucionado, certo? A criança ela tem direito à escola, a estar perto da sua casa, com integração, com tudo isso daí. Só que eles colocam de uma forma que coloca numa sala, como você falou, com 35 alunos, 36, às vezes até 40, né? Eu vou ser sincera, quando eu briguei com a Secretaria de Educação, Macarrão, eu fui brigar com a Secretaria de Educação. E eu lembro que, na época, a responsável que estava no lugar, ela olhou para mim e falou assim, não são 40 alunos, são 35. Eu falei, então, mas são 35 alunos que estarão, né, prestando atenção, tendo a condição de acompanhar uma professora que muitas vezes não teve o preparo para lidar com o meu filho. Que meu filho, ele não sabe falar, ele não segura uma caneta. Então, como que um professor vai ser colocado nessa posição? Porque muita gente fala do sistema, mas aí eu penso muito no profissional. Porque não é o professor ou a escola que está ali que está errada. Mas qual é o preparo que essa escola recebeu para receber esse aluno especial? Eu tenho muitos amigos professores que falam isso comigo, né? Conversa comigo dessa situação. Então nós muito não difícil. Teremos algo que se diga ótimo. Sim, então, é muito complicado. Porque imagina, Juliana, eu como mãe, vou me sentir segura de colocar uma pessoa numa sala que não tem preparo? Então é difícil isso daí. Eu converso com muitos professores falam isso para mim, né? Dessa dificuldade. Né? E eles também passam, porque todo mundo quer dar um atendimento de melhor qualidade. Eu acho que falta, por parte dos governantes, entender essa situação, né? Preparar, eu acho que tem que ter, sim, não é que a gente, mas socializar, né? Que eles colocam a socializar. Mas, vem cá, as pessoas têm que criar um mecanismo para isso, né? Não dessa forma. A gente vê as situações, não fugindo do assunto, eu estava vendo uma matéria de menores infratores que estão sendo massacrados nas fundações casa, né? Que apanham, que batem, quer dizer, esse é o caminho? O caminho é achar que aquilo é bom? Não é melhor conversar com as mães? Não é melhor conversar com as pessoas, com os parentes, com os familiares que têm esse problema? Aí eu digo a mesma coisa, Macarrão. Né?
Porque na Fundação Casa, com certeza, o planejamento deles era outro. Era que esse jovem tivesse um acompanhamento psicológico, é que esse jovem tivesse um ensino, que ele tivesse um amparo para sair dali preparado a estar na sociedade, o que não acontece. É a mesma coisa, essa situação que você está me falando da Fundação Casa, é a mesma coisa se a gente pegar o roteiro da escola especial. Na prática, alguma coisa saiu do contexto e não funciona. E doutora, como é que a senhora vendo aí, a senhora que está no dia a dia trabalhando, defendendo os direitos das pessoas, e como é que a senhora enxerga essa realidade que vem acontecendo? O fato é que o que a Juliana colocou é muito pertinente, porque uma coisa é o que está escrito na lei e a outra coisa é a aplicação da lei, né? Então, se não houver uma fiscalização para que essa lei, ela efetivamente atinja o objetivo dela, não vai melhorar em nada, entendeu? Tem alguns direitos que muita gente nem sabe, por exemplo, quando a criança atinge a maioridade e ela tem que ser representada, até os 18 anos ela é representada pelos pais naturalmente, e depois já tem que entrar com uma ação chamada curatela. Então, e essa ação é judicial e tem que ser entrada. Sugiro que os pais, antes da criança atingir os 18 anos, uns 2 meses antes, já procure a defensoria pública para levar a papelada, tal, para que quando esse menor atinja a maioridade, ele consiga já esse benefício aí de ser curatelado pelo pai, e não vai ter problema de pegar remédios, não vai ter problema de ser representado em qualquer lugar pelo pai. Juliana, você tem um filho maior, eu estava né? Conversando. E você me disse da dificuldade. Então, eu estava conversando com a doutora, isso, porque eu fiz todo esse processo de pegar a curatela do meu filho. Que você tem. Como é que é isso? Como é que você enfrentou isso? Explica o que você passou nesse momento. A burocracia é muito grande, realmente. Como a doutora realmente disse, nós necessitamos. É uma coisa que tem que ser esclarecida, muitos pais não conhecem. Quando meu filho estava para fazer 18 anos, eu primeiro tive que, aos 17, né, entrar naquela fila do reservista, porque ele precisava da baixa do serviço militar. Aí todo mundo fala, nossa, mas ele... Eu falei, por quê? Porque o sistema não sabe que meu filho tem uma deficiência. Ele não sabe que meu filho não vai conseguir exercer ativamente dentro da sociedade. Então eu fui, dei a baixa, comecei, né, o processo, que é um processo também demorado. A gente se inscreve, espera os 6 meses, recebe um torpedo para depois ser agendado para levar toda a documentação. Isso é o primeiro, gente. Depois a gente, quando ele está há 3 meses de fazer os 18, eu dei entrada na curatela. E aí vem toda uma burocracia muito grande, em termos até mesmo de conseguir a curatela. A gente leva toda a documentação, laudo, explicando detalhadamente a deficiência, mas é necessário aguardar 2 anos para ter a definitiva. E no meio desse processo eu tive muito problema, porque eu pego medicação para o meu filho, e é medicação de alto custo, e eles me exigiam a curatela, e eu tinha só a provisória, que a gente fala. A gente fica com a provisória 1 ano, mesmo eu sendo mãe. O que acontece, como eu brinquei, né? Perante a lei, eu sou mãe até os 18, eu sou totalmente responsável. Quando ele faz 18, né, em si, ele se torna responsável por ele mesmo, e eu preciso, de novo, capturar essa responsabilidade. Para quê? Para que eu consiga aí, pegar um remédio para ele. Se tiver alguma questão que seja bancária, eu não posso responder por ele. Então, a qualquer coisa que se necessite, eu preciso ter essa curatela, e as pessoas exigem. Eu achava que não, hoje ela anda na minha bolsa, porque às vezes eu paro, as pessoas falam, mas você é responsável? Eu falo, sou a mãe. Aí eles olham para mim e falam, mas você tem a curatela? Aí eu tiro a curatela, e que a curatela, gente, é a decisão judicial, é uma folha que fala que eu sou responsável pelo meu filho. E sim, pelo meu filho, como eu brinco, é tomar novamente essa responsabilidade. Então, uma coisa que todos os pais têm que entender temos que ter a curatela.
temos que dar baixa na reservista para os homens, e para as mulheres e para os homens, uma baixa no título eleitoral. Por quê? Se nós não damos baixa, eles ficam com o CPF com problema, né, que a gente fala, se eu não me engano, são 2 ou 3 eleições, eles cancelam o CPF do seu filho. E aí você pode ter outros problemas em relação aos auxílios que você recebe. Por exemplo, o LOAS e o que pode vir a ser cancelado. Porque sem o CPF você perde a identidade e aí você vai ter que entrar numa burocracia muito grande para reativar o CPF do seu filho ou filha, né? A gente estava falando de desafio. Quantos desafios, hein? Quanto desafio, né? Eu acho que desnecessário, né, cara? Porque eu acho que o Estado tinha que garantir, proteger e facilitar a vida das pessoas, não dificultar, como vem dificultando, e pior que o passar dos anos, em vez de melhorando e de ir aprendendo, vai dificultando. Eu acho que é a falta do diálogo, né, com as pessoas, com quem eles de fato governam. Eles acham que eles governam para eles não governam para a população. Eu acho que quando eles começarem a ter um diálogo com a população e entender, outros mecanismos vão existir, porque está tão fácil hoje com a internet, com tudo que a gente tem, né, com tantos recursos, e as pessoas dificultar cada vez mais. Eu acho que é uma forma de dificultar as pessoas, de garantir os direitos, parece que tem prazer em fazer isso, e a gente fica... Eu estou vendo aqui alguns comentários falando com vocês, eu estou vendo a Cláudia Marques comentando, falando que levou a sua filha, né, para a escola, que foi assistir uma aula que ela se sentiu horrorizada, que a professora quase não olhou na cara da criança dela, né, e que ela não gostaria de ter essa nova experiência. Você acha que está na hora do Estado, do município, dos governantes, criar escolas especiais também? Na verdade, precisa muito, porque hoje a gente tem poucas escolas especiais. Como eu disse, hoje a DEFAV ela tem da 1ª à 5ª série. Nós estamos já, acho que há uns 4 ou 5 anos, lutando para que seja autorizado a gente ter, junto com esse convênio que nós temos da prefeitura, a 6º, o 7º ano e aí por diante. Mas ainda nós não conseguimos, por causa da burocracia. E aí, quando se muda qualquer coisa dentro do sistema, eu falo, né, eles pediram lá a documentação A do jeito B da forma C. Quando muda, eles pedem a documentação B do jeito A da forma C. E aí por diante. Para dificultar, para que a gente não consiga que a criança hoje continue o estudo. Eu falo que, infelizmente, eu acho que a visão de que nós precisamos sempre lutar e que o deficiente ou a pessoa ou os benefícios de uma forma geral sejam um peso muito grande para a sociedade, isso tem que mudar. Porque, na realidade, um pai, né, uma família que tenha uma pessoa com alguma deficiência tem uma visão muito mais ampla e muito mais carismática do próprio ser humano. Então, a sociedade deveria entender muito mais isso e nos dar muito mais oportunidade de ter uma vida e uma condição de qualidade de vida muito melhor, ao invés de criar entraves. Eu vejo que em tudo quanto é lugar. A doutora Marli, a gente até estava conversando sobre algumas outras coisas antes, e a gente até conversou sobre um processo judicial de um BPC que foi negado, que a gente tem que correr atrás e tudo mais, e mesmo ela tendo conseguido ganhar o caso, ainda a pessoa não pôde receber o valor, porque eu não me recordo bem em qual instância que está, e a doutora pode falar muito mais. Que aí ela tem muito mais cacife, gente. Não, então, foi negado o benefício pelo INSS, daí eu entrei com a ação judicial, demorou um ano, mais ou menos, para sair o resultado final, daí saiu, foi concedido. E daí, nesse período, surgiu uns valores em atraso. Mas como no caso já era maior esse caso, então tinha que ter a tal da curatela. Então, a gente entrou pelo Estado, entrou com pedido de curatela, e o dinheiro foi transferido do federal para o estadual. Só que no estadual há uma exigência muito grande, que os pais que têm a curatela do filho têm que provar onde que eles gastam o dinheiro do filho. Por isso, o quanto que é importante
todo o gasto que os pais tiverem no seu dia a dia, colocar numa pasta, tirar xerox direitinho, porque em algum momento da vida do filho vai ser pedido esses comprovantes para liberar algum dinheiro ou para ter direito a algum benefício. E aí, só colocando um adendo no que a doutora está falando, a gente comentou isso também, que a gente estava num bate-papo de tarde, porque essa semana saiu até uma publicação, né, doutora, que nós estávamos conversando sobre o quê? Sobre que parece que o Bolsonaro vai fazer uma revisão do BPC, né, do auxílio, do LOAS, e que vai necessitar de comprovação. E eu falei, nossa, mas tem tantos pais que hoje em dia não guardam os comprovantes e que amanhã ou depois podem ser solicitados. E aí ela pegando esse exemplo desse caso que ela está indo, que ela está defendendo, eu falei, imagina se esse pai, se essa mãe já tivesse a consciência de estar guardando, né, os comprovantes de gastos. E aí uma coisa que eu até perguntei para ela, eu falei, é só remédio? Não, o que mais a gente pode guardar de comprovante? Porque às vezes eu compro remédio para mim, vale o meu, mas está dentro do gasto da família, sou eu e meu filho. Se eu tô ruim, eu tomo um remédio, eu posso guardar o comprovante do meu remédio? Ou é só da criança? Não é verdade? Ou entra dentro da mesma renda? Não é só remédio, tem todos os gastos com o filho, por exemplo, em cadeira de roda, se ele utilizar cadeira de roda, cadeira de banho, mesmo na alimentação do dia a dia, tem muitas crianças que têm uma alimentação especial, tem que guardar os comprovantes dessa alimentação, tudo em algum momento vai ser solicitado. Se você não tem, daí você acaba ficando sem o benefício. A gente está aqui com as pessoas estão fazendo pergunta aqui para a gente, né? E você que está acompanhando a nossa live, compartilha na sua página, né? Vamos fazer com que esses assuntos cheguem cada vez mais adiante e também seja discutido, que as pessoas tenham informação, porque o que está acontecendo, que a gente está debatendo aqui, são assuntos de extrema importância para a nossa sociedade e para as pessoas. Então, a Rosana Andrade, ela fez uma pergunta. Eu quero um conselho da doutora Marli. Como posso com o processo, fazer a Secretaria de Saúde manter todos os meses os suprimentos do meu filho? Ela quer saber como que ela pode fazer, se ela pode entrar com processo e fazer com que a Secretaria mantenha os suprimentos do filho dela. Sim, isso é um processo judicial que a gente tem que entrar, a própria, como você tinha falado, ou por advogado particular ou pela Defensoria Pública, requerendo isso, é um benefício garantido pela Constituição, né? Essa assistência à pessoa que não tem condição de suprir as necessidades do deficiente, então é garantido pela nossa Constituição. Então, ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar com pedido judicial. Eu posso fazer um adendo? Eu tenho... Eu entrei com o processo, gente. E, assim, a gente recebe todo mês, porém, às vezes falta a medicação, às vezes falta o suplemento. Igual meu filho, ele utiliza um suplemento também e às vezes não vem. E eu digo que a gente vai ter que fazer uma parceria eterna com a Defensoria Pública. Porque bateu, molhou, eu tô na Defensoria Pública, gente. Porque às vezes o governo, ele deixa de fornecer. Muitas vezes a gente tem já o ganho de causa, como eu tenho, e eles não fornecem a medicação. Eu tenho medicação de alto custo, tenho suplemento, entre outras coisas, nesse mesmo processo judicial. E aí eu tenho que ir lá, bater na porta da defensoria e falar socorro. E aí eles entram com uma liminar, que que eu brinco que chama fazer cumprir, ou algo assim, não é, doutora? Que eles têm que fazer cumprir aquilo que já foi determinado pelo juiz. Isso! Muito bem, doutor. Ela colocou e aí aqui, eles entram fazendo... Ela colocou aqui, ó, eu já tenho processo, eles alegam a falta todos os meses. Todos os meses eles falam que está faltando, né? Isso, aí o que acontece? Quando falta todo mês, ela vai lá, eu sei porque eu vou, e eu ganho uma cartinha onde vem escrito 0 do lado do item que eu preciso. E aí o que eu faço? Com essa cartinha, eu vou lá na defensoria, porque independente de onde ela tira no alto custo, a gente recebe uma documentação falando do que a gente está retirando ou o que a gente não está retirando.
pega essa cartinha, vai na defensoria, bate lá na porta de onde você fez o processo e fala, olha, não recebi esse mês. Eles vão entrar com essa liminar que a doutora falou, que eu sempre esqueço o nome, e eles vão fazer cumprir. Sempre quando eu entro com a liminar, ou passa no mês seguinte, no máximo, eu já estou recebendo novamente. Mas é sempre isso acontece. Principalmente que eu falo, virada de ano, para Natal eles esquecem de fazer compra. Não, e a gente está falando da cidade mais rica, né? Uma das cidades mais ricas. Não, e eu não estou falando, gente, de uma coisa, não. E imagina, se aqui está faltando, imagina, né? Nas outras cidades. Eu imagino muito as pessoas que moram no sertão, porque se aqui em São Paulo falta coisas às vezes simples, imagina quem mora no sertão, quem mora, eu sei, nas extremidades, né? Rondônia. Eu fico muito mais sensibilizada da pessoa não conseguir. Nossa, que triste, cara. Eu sou um cara que fico meio que muito pé da vida, né? Com situações, principalmente quando ela viola o direito das pessoas, né? Eu acho que é uma falta de política, né, cara? De entendimento, de conversar, de dialogar, de querer fazer o bem, cara. Eu não tenho. Não adianta, Macarrão não é assim, porque. Meu, olha, desculpa, eu acho que é falta de querer fazer o bem. Eu acho que tem uma necessidade, você tem uma ação na justiça, né? E a justiça vai lá. Eu fico pensando aqui, né? Quando você tem a justiça, eu acho que uma pessoa dessa que a justiça determinou tal ação, ela vai lá, nega. Eu acho que tinha que ir lá pegar um secretário lá e levar lá para pelo menos preso lá, sair de lá algemado. Era isso que eu ia falar. Mas, aprender um pouco, porque assim, a gente fica vendo, né? Não estou dizendo que isso aqui é legal, gente, pelo amor de Deus. Mas às vezes um pai, ele atrasou a pensão e logo ele vai seguinte, vai lá, vai preso, né? Aí, legal, o cara é da sociedade, ele tem que ser preso, lógico que ele está faltando com o compromisso dele, tem que ser preso, tem que receber mesmo, né? Tem que ver. Agora, e esse secretário? O que acontece com a secretaria? Então, eu falo, mas e o governo do estado? Né? O prefeito. Por que o prefeito não sai lá algemado por ele negar? Porque se a justiça me determina uma coisa, eu estou me negando, né? Eu tô contra a justiça, eu estou, né, sapateando em cima da justiça. E eu tenho certeza, eu como cidadão, né, eles vão lá na minha casa, lá vão me prender. Né? Na hora, eles vão lá me algemar, vão me colocar dentro do camburão, vão dar uns petelecos na minha cara, Agora, desses caras nunca acontece nada com eles, cara. Parece que eles têm o apoio da justiça. Será que é isso mesmo? Ou eu que estou exagerando com essa minha vontade, essa minha ânsia e essa minha indignação por injustiça, cara? Aliás, eu acho que a justiça ela não deveria ser tão usada para cumprimento de uma coisa tão básica. O fato da mãe ter que se deslocar, porque a mãe de uma criança portadora de deficiências limitantes, ela já tem tantas preocupações nas próprias ocupações diárias e ter que sair de casa para ir buscar um direito que deveria ser cumprido naturalmente pelo Estado, eu acho isso muito ruim. Eu falo, doutora, que assim, é muito complicado, porque além da gente ter o trato do dia a dia, o cuidado do dia a dia, eu tenho que brigar, ou seja, eu tenho que ir judicialmente e ainda ter essa minha procura judicial ainda ser recusada. E aí tem que brigar de novo. Eu falo que a gente se estressa demais. Então a gente se estressa muito por tudo, porque se eu não brigar, o meu filho não vai ter nada. Se eu não brigar por escola, pela vaga do mercado para eu poder parar, porque meu filho anda comigo 24 horas, gente. Então, eu não tenho o como fazer as coisas do dia a dia. Então, as pessoas, elas esquecem que eu falo, do direito mais simples até o mais complexo. Então, muitas vezes, a gente se estressa e se desgasta muito. E se desgasta com coisas que o governo poderia facilitar. Né, eu brinco que você já passou por um processo judicial, você já teve todo esse desgaste desse processo judicial, e aí você tem que ficar ali todo mês batendo na porta para poder falar, pelo amor de Deus, lembra o que o juiz falou, que eu tive ganho de causa, você pode me dar? Porque quando eu vou buscar, eu não vou buscar apenas, eu brinco, né? Aí vou eu de novo com a história da curatela, tenho que estar com um laudo novo, porque tem que ser laudo sempre atual,
para ir naquele mês retirar. Então, não é uma coisa simples, né? Eu consegui o direito, eu provei que meu filho precisava, eu levei toda a documentação médica, e aí todo mês eu tenho que fazer a mesma comprovação médica, porque ao retirar eu preciso disso, e muitas vezes eu chego lá, não tem, e aí eu tenho que voltar a discutir de novo do porquê que não tem algo que eu já ganhei. Entendi. E algo que ele precisa. Porque ninguém passa por esse desgaste enorme para poder ficar em casa, gente, brincando. Queria eu estar no shopping com um cachorrinho andando linda, que nem uma dondoca. Não é essa a minha vida. Não. É uma vida muito complicada. Ô, doutora, vai vendo, quando eu era conselheiro tutelar, a gente vivia sob ameaça de desobediência. O juiz mandava para nós no sinal, opa, ó, a caneta, não vai poder mais participar de concurso público, não vai poder não sei o quê. Eu estava vendo a hora de ser preso. E isso que eu também já estava sendo já, porque eu tinha que atender 100 mil habitantes, a lei do Conanda falava que eu tinha que atender 100 mil habitantes, e eu atendia 600. Quer dizer, humanamente eu não conseguia atender o juiz daquela forma, mas eu toda hora estava sendo ameaçado. Toda hora eu estava lá, tinha que me explicar, porque o processo já tinha abrido, quando eu ia ver eu já estava lá no difuso coletivo, e eu tinha que ficar lá me justificando, né, eu conselheiro tutelar. E aí a gente vê, né, uma situação dessa, remédio, né? Nós estamos falando de remédio, de coisas para melhorar a vida da pessoa que é deficiente, que é uma coisa que não pode faltar. Não acontece nada com essas pessoas, é impressionante, cara. Como que a justiça ela tem dois lados, né? Eles queriam me prender como conselheiro tutelar, que estava lá para defender o direito da criança e do adolescente e brigando para que isso não acontecesse, né? As pessoas não passassem dificuldade, tudo que nem você falou, tudo. Olha, era escola, nós tínhamos que entrar, a creche, nós tínhamos que entrar com ação. Tudo era na ação. Tudo era nação, tudo era brigado. E se você que tem creche não entrasse com ação, o outro que entrou era preferência para quem entrou. E o outro que estava para trás que não entrou com ação. Quer dizer, que mundo é esse? Que país é esse? Que cidade é essa? Que a gente, tudo que tem que fazer, tem que ser no tribunal, tem que ser com a justiça, né? E aí, às vezes, aí chega lá, passa a mão, porque o cara fala, esse mês não tinha, estava em falta. Vai aí lá uns dias lá dentro da cadeia que ele vai ver se no outro mês se não vai estar faltando alguma coisa lá para ele, né? Senão ele vê a situação que essas famílias vivem e que as pessoas vivem. Desculpa do meu desabafo aí, porque é meio chato isso também, é um bagulho louco que deixa a gente doido. Eu fico maluco com isso daí. As decisões judiciais, elas não têm que ser discutidas, né? Elas têm que ser cumpridas, né? Aliás, eu acho que não deveria nem ter que ter para esse fim específico a decisão judicial. Porque eu acho que deveria ser algo do tipo, você foi no posto de saúde, foi comprovada a sua necessidade, porque o médico está dizendo, o próprio posto enviaria, e essa medicação, esse suplemento, esse insumo, eu falo insumo porque às vezes tem criança que utiliza a dieta enteral através daquela, né, o orifício, a gastro, que a gente fala que ele não come via oral, ele come via gastro. Então, precisa do quê? Do equipamento e tudo mais, e aquilo vem junto. O meu filho, ele come via oral, mas amassadinho de outra forma. Só que, assim, a mãe, ela tem que buscar esse insumo, tem que buscar isso tudo, ela não consegue, ela precisa de um processo judicial. Eu acho que, assim, iria facilitar muito a vida, né? Iria dar uma qualidade de vida até para a família, porque a família, muitas vezes, está ali, cansada, e tem que ficar brigando, porque senão não vai ter amanhã como alimentar essa criança. E muitas vezes, e essa alimentação especial, ela é cara. A gente não vê uma alimentação dessa especial que eu brinco que custa R$2. A gente vive num mundo que é fora da nossa realidade. Uma cadeira de roda para adaptar, se a gente for pagar, é no mínimo, e olha, eu vou falar de uma bem simples, aos R$5.000. A gente pega a cadeira de roda e vai mandar adaptar em cima para que fique adequada para que os nossos filhos utilizem. Então, ter que toda hora brigar, toda hora ter que falar. E a gente percebe que muitas vezes os pais, eles preferem, na verdade não é não ter, mas eles não querem entrar nesse confronto diário para ter as coisas. E aí a criança, o jovem, fica com uma qualidade bem menor do que ele poderia, um desenvolvimento menor do que seria necessário. Por quê? Porque não tem um tratamento, não tem uma alimentação adequada, porque senão o pai tem que ir e muitas vezes não tem conhecimento do que ele pode ter. O que é necessário
correr e como correr atrás dos seus direitos. Isso é uma coisa que tem que ser sempre falada. Corra atrás. Porque se a gente fica parado, é pior. Se a gente fica parado, é aí que as escolas, poucas que existem especiais, vão fechar. E aí nós não vamos ter escola nem até a quinta série, não vamos ter nenhuma. Porque só teremos as escolas regulares, onde a criança será recebida numa sala normal e muitas vezes sem o preparo necessário. Nós não vamos ter a alimentação adequada. Então, temos que sempre estar conversando sobre isso, temos que orientar para que esses pais consigam lutar pelos direitos. Ô, doutora, a eficiência do Estado. Ô, doutora, quanto tempo demora uma ação dessa? Uma ação, demora uma ação dessa? Uma obrigação de fazer? Não, uma ação. A mãe que está tendo, não tá, ela precisa daquele remédio, ela precisa daquela situação, ela entra com ação, porque o Estado só vai dar se a polícia bater na porta dele, né, se o juiz determinar. Quanto tempo demora uma ação? Ela procurou a Defensoria Pública. Quanto tempo demora isso? Às vezes. Para essa ação, para ela conseguir chegar a esse remédio, para sair essa ordem judicial? Às vezes 2 meses, às vezes 3 meses, às vezes até 6 meses, um ano. A minha foi 3 meses para eu ter a concessão, porém eu não tinha ganho de causa, e eu fiquei 4 anos brigando para ter o ganho de causa. Ou seja, eu fui recebendo mesmo sem ter o ganho de causa, eles foram dando a partir do 3º mês, e aí quando saiu, depois de uns 4 anos eu brigando judicialmente, aí é que eu tive o ganho do juiz. Lembrando que durante esses 3 meses, 4 meses, 1 ano, 6 meses, a criança ou o jovem, ele está sem o que ele necessita, e a família está sem condições de dar. Então, ele simplesmente fica sem nada. Então, isso aí mostra a ineficiência do Estado, né? Que daí é uma questão política. E vai me desculpar, viu, cara? Eu sei lá, eu acho que é um contexto aí muito grande, é uma falta. A Rosana fala aqui, ó. Eu estou decidida a sentar na sala da UTP com o meu filho, fica lá até eles comprarem o suplemento dele. Que situação, né? Não, porque na verdade a mãe fica numa situação muito complicada, porque ela não tem dinheiro, não tem como deixar o filho em qualquer lugar, então tem que ser num lugar especial, a Juliana já sabe bem disso, e não pode trabalhar, e também não, é uma situação muito, muito, muito complicada. Para nós que temos filhos que a gente fala que é totalmente dependente, no meu caso, meu filho ele não se alimenta sozinho, ele não anda sozinho, ele precisa de um auxílio para qualquer coisa que ele vai fazer na vida. Se eu sair para trabalhar, quem vai cuidar dele? Hoje o meu filho ele está com aproximadamente 1,70 m e 60 kg. Minha mãe, que sempre me ajudou, hoje já não consegue mais fazer coisas simples, como trocar ele. Ele utiliza fralda, como que ela vai trocar? Se ela não aguenta. E aí eu vou deixar ele onde? Se nós não temos instituições preparadas, né, que a gente fala nem para o básico, imagina para um cuidado geral, para ter uma tarefa de cuidador mais de ensino, não temos. E isso que a gente precisa fazer é mudança de política pública. Outra coisa muito séria a se falar, que a Rosana, que você leu agora o comentário, falou que vai ficar sentada. Eu tive uma amiga que ela foi e ela chamou a polícia para poder abrir um boletim de ocorrência para que ela pegasse, porque eles não queriam dar nem a negativa. E aí ela pegou esse boletim de ocorrência para levar para o juiz, para que o juiz visse que ela foi até o local e não teve o que era necessário. Porque muitas vezes a gente vai e fica 2, 3 meses batendo, né, para poder retirar no alto custo e a gente não consegue. Eu tenho que falar uma coisa aqui que depois aí o pessoal até vai brigar comigo, né? Eita, políticos, tomam vergonha na cara, né? Isso é política. Começa a olhar a população que vocês colocaram à disposição para trabalhar, né? Não é ficar só recebendo salário e gozando dos seus privilégios, não. Faça um trabalho, ajuda as pessoas, vê essas situações, né? Tira essa burocracia grande, né? Você falou de alimentação. Hoje está difícil de se alimentar, de comer um arroz e feijão. Imagina uma alimentação especial. Como não deve estar caro. Se o arroz já está esse absurdo, imagina uma alimentação especial, né? Então eu acho que a gente está numa hora da gente
dar uma volta por cima, dar o troco em cima desses políticos que não fazem nada, só querem estar no cargo, sentado, recebendo salário e não ligando para nada, né? A gente vê, não é? A gente fala da alimentação, fala de tudo isso, não tem uma calçada para poder andar. Eu fico imaginando como é difícil sair para passear, né, com seu filho, cara. Eu fico imaginando, cara. E hoje acho que o pessoal deve estar até me estranhando um pouco dessa minha revolta, assim, né, do fato de eu ir, porque é um negócio que chama atenção e revolta muita gente, né? Não dá para ouvir e a gente ficar ouvindo e não ficar indignado. Eu acho que quem não fica indignado é porque não tem um senso da justiça, né? Do que deveriam ser feito, porque é muito triste. Eu estou ouvindo vocês, e olha que eu conheço o trabalho de vocês, a gente teve com vocês lá, né, na ecoterapia, em tudo, na DEFAV, e a gente, mesmo com toda a ação que a gente tem, toda a dificuldade, eu falo para você que hoje eu estou, essa live me deixou pouco não, me deixou muito mais revoltado e triste, né, e com mais determinação e com mais vontade de entrar nesse mundo político, né, para denunciar isso daí, para dizer dessas barbaridades, para defender quem precisa ser defendido de verdade, porque é um absurdo, cara, é um absurdo, né? E vocês também, viu, juiz? Também aproveitar aqui a live, vocês também, juiz, manda prender um cara desse. Pega um cara desse, é fácil me pegar trabalhador, coitados aí pela favela, é fácil mandar a prisão para conselheiro tutelar, é fácil ficar ameaçando os outros, vai pegar esses grandão, vai pegar esse secretário, vai pegar o pessoal que fica negando aí o que vocês deram e que é direito dessas pessoas. Muito... vamos tocar o barco, senão daqui a pouco eu tô tudo louco. Ave Maria, meu Deus, é muita... Isso é louco. É muita falta de caráter, de querer estender a mão, de fazer o que é certo, que é correto, que garante a nossa legislação. É impressionante como que o povo sofre, como que as pessoas sofrem, cara. É revoltante. Mas o povo sofre, e aí eu penso assim, agora a gente está em ano eleitoral de novo, as pessoas elas têm que ter consciência em quem que elas vão votar, porque não vote em qualquer um. Vote em quem realmente vai defender o seu ponto de vista, quem entende o lado, aquilo que você está vivendo, porque é muito fácil. Porque agora que eles estão lá, eles não vão fazer nada. Se a pessoa realmente não tiver empatia pela sua causa, tá? Isso vai continuar da mesma forma. Infelizmente, sem a consciência política, a gente não consegue nada. O seu som tá picotando, Juliana. Tô tentando mexer aqui para melhorar. Então, mas o que eu estava falando era da consciência política. Eu acho que todos têm que ter isso, Macarrão. Porque não adianta nada se as pessoas não se conscientizarem. Boa aí, que esteja acontecendo aí, alguma coisa boa que esteja tramitando aí, para ver se me acalma meu coração aqui, porque, olha, vou te falar um negócio. Então, com relação àquela a lei que ela foi sancionada recentemente, inclusive a lei 13.830, né, da ecoterapia, tem um projeto de lei que ainda é projeto, né, que para tentar fazer uma emenda ou alguma coisa nessa lei, para que o SUS ele de forma estadual não ter que entrar na justiça para ter esse direito, que o SUS ele cobriria os custos com a ecoterapia. Então, é um projeto de lei muito importante, que vai beneficiar muitas crianças e jovens com limitações, mas está em trâmite, vamos ver o resultado final. Que bom, já deu uma tranquilizada, já me acalmei um pouco. Daqui a pouco eu estou pedindo aqui para o pessoal aqui me trazer água com açúcar. E, olha, pelo amor de Deus, como é difícil, cara. A gente pensa que está difícil para nós, imagina para vocês aí que estão nesse dia a dia, nessa luta e nessa batalha, né? Toda hora tendo um juiz, toda hora entrando no negócio que era direito, toda hora eu fico imaginando, cara.
Como é que é chegar lá todo dia de novo? Ah, a senhora de novo vinha, porque lembra aquele papel que o senhor me deu? Ó, tá errado aqui, os caras não estão me atendendo, viu? Eles, mas então, vamos fazer outro de novo, né? E vamos lá, e vamos embora. E todo dia indo lá. Eu acho que o negócio é comprar ou montar uma barraca na frente da Defensoria Pública, na frente do juiz, e ficar o dia inteiro requisitando serviço, que é impressionante, né? É impressionante. O ideal seria, o ideal para cumprimento da decisão, não ideal para toda a população, que se nós seríamos prejudicados. Seria o juiz falar, se não cumprir, vai pagar uma multa X. Daí eu tenho certeza que haveria cumprimento. Mas, doutora Marli, no meu caso, o juiz colocou multa. Eu brinco que eles preferem pagar a multa. Infelizmente, a multa não vem para a gente, tá? Deixa eu contar para todo mundo. A multa, ela fica para o Poder Judiciário para manter justamente os custos da Defensoria Pública. Mas eu já recebi que eles teriam que pagar multa tantas vezes que o juiz falou, ou vocês dão o remédio nesse momento, ou vai a multa de não sei quantos, né, reais por dia. Acho que era R$1.000 por dia. Uma coisa assim. Acho que eles ficaram uns 3 meses sem fornecer o remédio. Eu falei, eles preferem pagar a multa, porque depois eles vão recorrer, eles vão brincar com essa multa. E isso aí vai para a instância, eu falo, eles não estão, parece que eles não têm nem respeito pelo que o juiz está determinando. É um desrespeito ao judiciário mesmo. Exatamente. Entendeu? É um desrespeito ao judiciário. Bom, eu não sei, né? Eu acho que deixa pra lá, vai. Vamos lá, gente, falar. Eu acho que as pessoas devem estar falando assim, eu vou assistir a live lá do Macarrão, né, meu? Pra gente ver alguma solução. Aí aparece o Macarrão doido, gritando, falando, né? Chorando, se esperneando, porque, cara, juro por Deus, velho. Olha, é muito triste, cara, é muito triste. Essas duas foram infartar o Macarrão hoje. Porque assim, eu tô acostumado com tanta injustiça. Eu vivo eu vejo as pessoas sofrendo, vejo tanta coisa. Quando eu fui conselheiro tutelar, gente, pelo amor de Deus, sabe, cara, era impressionante as coisas, cara, impressionante. Pra você ter uma ideia, eu pegava uma criança agredida, eu passava mais de 5 horas com ela andando em delegacia, exame de corpo de delito, depois esperando vaga de creche, aí era mais 4 horas. Cara, não, vaga de creche não, vaga de abrigo, né? Porque não tinha parente, não tinha nada. Olha só, a criança que estava lá machucada, com dor, tinha que passar frio. Eu achava um absurdo, eu não aguentava. Então eu acabava quebrando o pau com meio mundo. Tinha dia que nós ia lá para a promotoria e às vezes a promotoria apontava algumas coisas. Meu problema, eu falava, meu amigo, o Estado está violando o direito da criança todo o tempo, o senhor está bravo comigo que tem que atender 100 mil habitantes, atendendo 600. Que não tem um automóvel, tem que um automóvel para 5 conselheiros. O computador não funcionava, a internet não funcionava. Cara, não era impressionante. E quem ia ser preso era eu. O prefeito ia ficar lá, beleza. Todo mundo que estava fazendo tudo errado, ia ficar todo mundo bonito, quem ia ser preso era eu. E eu ficava vendo esse povo, e eu olhava a posição do promotor, a posição do juiz. Falar, caramba, velho, por que os caras não vão pegar esses caras que estão violando o direito da criança e do adolescente? E às vezes a gente batia a boca. Tinha que bater, desculpa. Fazer o quê? Se o juiz quisesse me prender, ia me prender, mas eu ia discutir. Eu não aguentava. Eu tinha argumento para apontar para eles que quem estava violando o direito da criança e do adolescente não era eu, conselheiro. Eu estava lá buscando o direito. Porque às vezes você vai bater na porta para buscar o seu direito e você ainda é maltratado. Sim, dizendo que você quer mais. Não é verdade, Juliana? Não é verdade, doutora? Sempre. A doutora Marli pode falar, mas a gente sempre passa por isso. Passa. Mas o fato é que tem que persistir com essas ações, persistir na fala, persistir no voto, persistir em todo esse procedimento para que as coisas mudem. Se tomar uma atitude passiva, nada muda. Fica do jeito que tá bom. Para alguns tá bom, mas para as pessoas que têm dificuldades e limitações, está muito ruim. Então, tem que persistir sempre que as coisas vão mudar. Eu espero. Bom, a gente está com 54 minutos de live. Eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais.
Eu acredito que a gente também tem problema, antes de eu dar a palavra para vocês, a gente tem um grande problema na habitação, que a habitação, que nem aqui, outro dia eu estava conversando com a Juliana, eles fizeram 10, se eu não me engano é 10, 12 prédios, agora não peça para mim saber exato que número de prédio, mas lá só tem o primeiro andar, que é destinado a pessoas com deficiência, idosos, né, ali do prédio que está construído, aí dois apartamentos por pessoa. Se tiver 10, são 20 pessoas atendidas, né? Por que não construir prédios com elevador, onde pode entrar a cadeira, né, para subir, em vez de atender? Porque, quer dizer, nessa unidade foi 20 pessoas só contempladas, o resto todos é pessoas, né, que não tem nenhuma deficiência, né, que precisa também de moradia. Não estou mandando tirar ninguém moradia de ninguém, gente, vai entendendo o que eu estou falando, né? E vem aí constrói 10 torres, né? E fica 2 vagas cada edifício para 2 pessoas com deficiência ou idosa, né? Por que não... Aí 20 pessoas foi contempladas, por que não constrói um prédio e coloca 30 famílias com deficiente, 30 famílias de idosos? Por que não faz isso logo para atender isso, aquilo lá? Porque eu acho uma conta... A conta não fecha, né? A conta não fecha, as pessoas precisam ter isso. Não há nenhum trabalho que eu sei, não há nenhum projeto social para atender mães que pagam aluguel, que têm um filho deficiente físico, né? A mãe não pode trabalhar, ela tem a dificuldade de receber o auxílio, tudo é tendo do juiz, o governo dando o remédio quando quer, o cara faz o que quer, mesmo com ódio judicial, ele deita e rola, né? Nesse Brasilzão que nós vivemos, eles deitam e rola, né? E não tem nenhum projeto, cara, para essas mães ter o direito de ter a moradia dela, né? De ter amenizado os custos que são absurdos, né? Não, aí vamos lá fazer. Hoje eu vou fazer um apartamento aqui, eu vou dar 60 moradia para as pessoas e 2 para deficiente. Não é, a conta não fecha, não é assim. Tem que dialogar com a sociedade, conversar e fazer isso. Vamos pensar, vamos trabalhar, vamos olhar. Cara, tem pessoas que estão precisando muito, muito mesmo. É só abrir o olho, é só ir para a periferia, é só olhar, é só ir na instituição que vocês trabalham, que vocês fazem um trabalho maravilhoso, é só ir lá e olhar e ver a realidade, conversar. Põe as pessoas para ouvir. Não fica na sua salinha, não, com ar-condicionado, não. Né, esperando a melhor coisinha, fazendo discursinho no plenário, sobe lá, parece mil maravilha, coisa linda, as palavras suas, nossa! Verdade. Não, meu, tá na hora, né? Vamos lá, vai fazer as coisas. Já me molhei todo aqui. Gente, vou falar uma coisa para vocês, essa live me pegou e me machucou, cara. De verdade, meu. Essa live me deixou mais atacado do que eu já sou. Não fica assim, não. Desculpa, fica assim, não. Fica assim. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui nessa live. Estou muito feliz de estar contribuindo de alguma forma, respondendo as questões aí das pessoas e esclarecendo alguma coisa sobre esse importante tema, né, das pessoas com limitações e que precisam do auxílio do Estado e do Judiciário também, né? Então, eu agradeço muito estar aqui, estou à disposição aí para responder qualquer dúvidas, né? E eu não sei se eu dou o telefone do escritório, não sei como que pode ser. Pode passar sim, e as pessoas que quiserem falar com ela, tirar dúvida, pode ligar que eu dou o telefone dela também. Sim! Não, então tá. O escritório, então, ele fica à disposição para poder esclarecer as mães, né, esclarecer os pais que queiram tirar mais dúvidas, né? Então, lá é o 5661-9214. A gente vai colocar depois aí quando a live subir para a nossa página, a gente vai tá colocando também esse telefone, depois a gente fala nos bastidores aqui, e aí a gente conversa, você me passa tudo isso aqui para a gente pôr, para as pessoas poderem ter entendimento e pedir esse auxílio aí, né? Eu queria falar com você também, Juliana. Fala aí, Juliana. Bom, eu queria agradecer mais uma vez e esse espaço, e eu vou ser muito sincera, eu fico feliz de você ter ficado doído, porque eu acho que quanto mais pessoas se sensibilizarem e ficarem sentidas, mais elas vão entender das necessidades da melhoria contínua, seja habitacional, seja educacional,
seja na saúde, então a gente vai ter melhorias, porque se a pessoa não sente nada, se a pessoa não se revolta com o quadro que nós estamos hoje, em qualquer âmbito que a gente fale, aí eu ficaria chateada, mas eu fico feliz, tá? De você estar extremamente revoltado. Acho que isso é bom. Eu acho que nós temos que ter mais pessoas da mesma forma com essa revolta, para que queiram fazer algo melhor para a pessoa com deficiência. Se a gente passa, como eu brinco, impune, né, sem ter nenhum sentimento, isso não seria muito bom. Então, eu fico muito feliz, Macarrão. Agradeço por esse espaço. Tenho certeza que daí vai surgir muitas dúvidas. Eu estou sempre à disposição, caso queiram. Podem contar comigo. Eu sei que não é um jeito fácil de falar aos pais, mas se você é um pai com uma criança especial pequena, você vai ter muita luta, mas não desista, porque você vai ter muitas alegrias também. Eu vou falar sempre das batalhas, vou, mas a recompensa que eu tenho no meu dia a dia com meu filho é impagável. Então briguem sim, e incomodem muitas pessoas sim, para que as pessoas entendam que é necessário no dia a dia. Eu agradeço a presença de vocês, eu acho que foi muito legal, né? E eu pedi desculpa para vocês também, né? Desculpa para vocês, né? Porque eu acabei até. Eu sou um cara assim, cara, sou totalmente emotivo e um cara que não gosta de injustiça, que sempre está lutando, sempre tentando fazer o melhor para as pessoas e cuidar das pessoas, né? Ser líder comunitário não é fácil também, né? Como a gente se dói muito, a gente briga muito, e a maioria das coisas que a gente consegue é numa luta, numa batalha, tacando fogo em pneu, indo para a rua, fazendo manifestação, brigando. Então, coisas que é garantida pela Constituição, a gente tem que brigar o tempo todo, né? E eu vi a luta de vocês, e vi o que vocês estão fazendo, e conheci o trabalho que vocês fazem, né? Eu só tenho que pedir a Deus mesmo, que pessoas como vocês, surjam mais pessoas como vocês, e que o trabalho de vocês, que dê muita saúde para vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E também dar um recadinho aí pro pessoal, para dizer aí para esse pessoal aí que fica aí brincando de política e só recebendo salário, reza para mim não chegar. Reza, reza, porque vocês, quando eu estiver aí, vocês vão não aguentar, o ouvido de vocês vão queimar, porque eu vou todo dia infernizar a vida de vocês, porque não vou deixar passar batido, não. Não estou vindo nessa luta para ficar assistindo de camarote, essas coisas, não. E vocês, meninas, e vocês, mães, pode ter certeza que vocês ganharam mais um aliado para brigar por justiça e brigar pelos seus direitos. Vou estar junto com vocês sempre, né? DEFAV, a Ecoterapia, a Esperança, Ecoterapia, vou estar lá e a gente vai estar junto aí, com outras pessoas lutando e abrindo diálogo. Quero fazer uma ponte nisso. Quero fazer com que os governos ouçam vocês e façam a diferença, tá bom? E é isso aí. Quero pedir desculpa a vocês que estavam assistindo a live, me viu bravo pra caramba, até fora da normal, mas quem me conhece sabe como que eu sou, sabe como que é meu dia a dia. A injustiça na minha vida ela é compatível. Eu vou lá combater a injustiça, não aceito isso. Então, meninas, vocês tenham uma ótima noite. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. E pode contar comigo sempre, vamos estar juntos. E obrigado. Obrigado por enriquecer esse debate. Obrigado mesmo por ter feito isso e obrigado por vocês estar fazendo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Um beijão no coração de todos vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada. Obrigada. Fica com Deus e boa noite, gente. Boa noite. Depois de tudo isso que eu ouvi aqui, dificilmente eu vou ter uma boa noite, mas estarei preparado amanhã para lutar de novo, junto com vocês. Um abraço. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Ele é grande. Aqui.